O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse o Senhor: Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis praticar isso, sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de serdes cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. O mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu: Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas, nem com um só dedo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, a palavra de Deus, ela sempre permite-nos colocarmos-nos diante de nós mesmos, porque Deus habita dentro de nós e coloca-nos diante de nós para que vejamos a distância que ainda estamos daquilo que Deus sonha de nós. Isso não por uma realidade apenas de culpa nossa, como muitas vezes nós pensamos, mas por causa de uma realidade que nós trazemos, da nossa condição humana e como humanos pecadores, frágeis. Então, o que fazer? Aqui está o que muitas vezes nós temos dificuldade em entender. Ou vivemos uma dimensão extrema de acharmos-nos muito indignos porque somos pecadores, ou então queremos viver uma vida não real, humana, querendo nos escandalizar com todas as situações que se passam. Os extremos. E a santidade, nós sabemos, está no meio, no equilíbrio. Jesus hoje está falando aos fariseus que pagam o dízimo da hortelã, da arruda, de todas as outras ervas, ou seja, cumpre a lei conforme está prescrito, mas aquilo que é humano, que é praticar a justiça e o amor a Deus, eles não exercem. Mas humano, amar a Deus, praticar o amor de Deus, sim, porque onde se pratica o amor a Deus? No irmão. E às vezes a dificuldade é cumprimos exatamente todas as normas, mas a norma maior, que tem que vir de dentro para fora, que é o amor, que é a caridade, nós estamos distante. A psicologia nos ajuda a entender que quando nós tomamos sobre nós posturas muito rígidas, postura muito austera, sobretudo em relação ao outro, é porque na verdade, na maioria das vezes, não existe regra absoluta, mas na maioria das vezes, é que nós usamos essas posturas rígidas para disfarçar um machismo que trazemos sobre nós mesmos. E é o que Jesus está denunciando hoje no Evangelho. Vós, mestres da lei, vocês colocam fardos sobre os outros, colocam leis pesadas, mas vocês mesmo nelas não encostais. Quantas vezes nós vivemos essas situações? Somos tão críticos em relação aos outros, somos tão exigentes no que se diz ao outro, mas quando chega a nossa vez gostaríamos que usassem de tamanha misericórdia para conosco. Como a vida é uma grande escola.
E como nós não podemos ter medo de nos matricularmos nessas aulas da vida para aprendermos. O ditado antigo dizia: nunca diga desta água eu não bebo, porque você pode morrer afogada nela. Um ditado às vezes tão radical, mas tão verdadeiro. O santo, ele não se escandaliza de nada do que ele vê. O santo, se ele vive algum escândalo, esse é com ele mesmo, porque ele olha para si e ainda diz: eu ainda não sou como Cristo quer, piedade de mim, Senhor, me ajuda. E quando ele consegue viver esta misericórdia com ele, esta misericórdia triunfa sobre o outro. Agora, quando não há um caminho de conversão dentro, que começa de nós também não conseguimos reconhecer a luta do outro. E que luta o outro também trava para ser de Deus. E às vezes eu acho que só eu que luto, só eu que batalho para ser santo. O outro foi enviado para me santificar. Não, o outro também está trilhando um caminho de santidade muito forte. Agora, para que eu consiga enxergar isso, eu preciso fazer-me companheiro. Como o Evangelho semana passada nos dizia, qual deles foi o próximo daquele homem? Enquanto nós não nos fizermos próximos dos irmãos, nós vamos nos comportar como juízes. Hoje estamos celebrando o Santo Inácio de Antioquia e trazendo esta imagem eu concluo a reflexão. O homem apaixonado por Jesus, que viveu a igreja subapostólica, ou seja, logo depois do apóstolo, ele já teve a missão lá na Antioquia. E quando estava indo para o seu martírio em Roma, ele escreve cartas para animar as igrejas. E ele escreve uma carta para a comunidade de Roma, porque informam a ele que os irmãos, os cristãos de Roma, estão tramando um plano para que ele não seja jogado aos leões. Ele está indo para o Coliseu e lá vai ser mártir na boca dos leões. E ele escreve para a comunidade de Roma dizendo: se por fraqueza humana eu na hora do meu martírio disser: atira-me, arranca-me daqui, não me deixa ser morto pelas feras, por favor, lembrais que eu estou fora de mim, porque o meu desejo é ser trigo na boca dos leões. Não impeçais que eu glorifique a Cristo com a consumação da minha vida. O santo compreende que o sofrimento, o martírio, a dor, a humilhação, a rejeição não são conteúdos de esquecimento de Deus para com ele. Ao contrário, são ocasiões onde ele pode mais honrar a Cristo, sendo testemunho para os irmãos. O apóstolo São Paulo hoje nos convida a viver os frutos do Espírito, abrindo mão dos frutos da carne. Para conseguirmos alcançar esta graça, a primeira coisa que precisamos fazer é colocarmos-nos diante de Deus tal como somos. Senhor, ajuda-me neste caminho de conversão e tenha de mim misericórdia. E quando esta obra acontecer em nós, nós conseguiremos também ser esta obra de Cristo para os nossos irmãos e para as nossas irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.